E hoje o nosso bate-papo é com o oftalmologista, especialista em córnea e catarata, Dr. Stefano Leto. Seja muito bem-vindo, Dr. Stefano. Obrigado pelo convite. Para nós é uma honra poder estar aqui respondendo a dúvida do seu público. Já faz tempo, né, que a gente não bate um papo aqui sobre essa área da oftalmologia. É verdade, a gente estava devendo essa entrevista, né? Vamos lá então, né? Vamos falar um pouquinho sobre a importância de você se consultar com um oftalmologista. O que você pode prevenir através de uma consulta, através de um exame, né? Então a gente quer esclarecer um pouquinho aí para as pessoas sobre isso, Dr. Stefano. Vamos começar falando, né, da importância da consulta oftalmológica. Muito importante, né? Os olhos são as janelas da alma, né? E através dos olhos você é capaz de diagnosticar uma série de problemas no corpo, que às vezes são problemas que estão ali silenciosos, aí, evoluindo silenciosamente, sem que a pessoa perceba muita coisa, né? E às vezes no exame oftalmológico você consegue flagrar algumas alterações. Por exemplo, diabetes. Muitos casos de diabetes podem ser diagnosticados através do exame oftalmológico. Ah, é? Hipertensão arterial também. São doenças são muito comuns, são prevalentes, né? Ou seja, de alta prevalência, muitas pessoas têm e não sabem. E muitas vezes você no consultório médico você diagnostica alterações iniciais de diabetes ou alterações iniciais de hipertensão arterial. Fora, claro, outras doenças, que são doenças infecciosas, infectocontagiosas, que você pode perceber através do exame ocular. Você pode diagnosticar desde tuberculose até a presença de um tumor cerebral. Tudo através do exame oftalmológico? Uma doença hepática você pode identificar também através do exame oftalmológico. Por isso que o exame oftalmológico é tão importante. Ele não se resume única e exclusivamente a revisar o grau de óculos que a pessoa precisa usar. O grau do óculos, na verdade, é apenas a cereja do bolo. É a parte final da consulta. A consulta, verdadeiramente, ela inclui uma anamnese, né? Um entendimento do que a pessoa apresenta de sintomas e de queixas, né? E um exame minucioso do aparelho visual. Nesse exame minucioso, a gente pode identificar uma série de problemas. Agora, quando se fala de detectar uma série de problemas, a pergunta é: qual é o tempo, por exemplo, que um paciente tem dentro do consultório com o médico? Porque às vezes você vai se consultar e aquela consulta é tão rápida que você sai de lá achando que o problema é só usar o óculos e já resolve. Essa simplificação, né, é uma coisa terrível da gente ver, mas acontece na medicina como um todo, não só na área de oftalmologia, em várias outras áreas também, né? A pressão por produção, né, a pressão pela rapidez no atendimento vem de duas partes, vem tanto da parte do médico que está ali trabalhando numa empresa que precisa produzir, atender uma quantidade determinada de pacientes, como do paciente que não quer ficar na sala de espera esperando. Quantas vezes a gente escuta um paciente reclamar e falar: poxa, doutor, a outra consulta antes da minha demorou tanto, né? E a minha consulta está sendo tão rapidinha, por que isso está acontecendo? As pessoas às vezes exigem que o médico seja objetivo também, né? Então é difícil a gente dizer, porque não existe uma fórmula mágica. Eu diria o seguinte: se você já é cliente de um determinado médico há bastante tempo, chances são de que esse médico já conheça todo o seu histórico. E todas as vezes que você retorna nesse médico, a consulta fica mais abreviada em termos de tempo. Se você vai ser avaliado pela primeira vez num consultório novo, quase sempre é regra que a consulta seja mais estendida em termos de tempo, para que o médico tenha condições de avaliar mais detalhes sobre o seu caso, né? Agora, doutor Stefano, qual é a importância do médico olhar, vamos falar do óculos de grau, né? Fiz a consulta com você, você passou a receita do óculos para mim, mandei fazer esse óculos, mas eu devo voltar ao meu médico, porque muitas pessoas não voltam para que o médico olhe para ver se ficou exatamente como ele recomendou. Atualmente, com a modernização das coisas, né, a indústria óptica foi criando produtos que são de alta qualidade. Sim. E mesmo nas cidades grandes, como São Luís, a capital do Maranhão, por exemplo, nós temos laboratórios de primeira linha. Então a confecção da lente, né, dos óculos que vai costuma ser uma coisa sem nenhum problema, mas de vez em quando
Em qualquer área da humanidade pode acontecer um errozinho aqui ou ali, às vezes um erro de transcrição do técnico, às vezes uma receita que é trocada por homônimos, pessoas que têm o mesmo nome trocam as receitas entre si dentro de um ambiente do laboratório. Isso é possível, isso pode acontecer, né? Então, é de bom tom que o paciente leve o produto pronto, já o óculos confeccionado, de volta ao consultório para que o médico possa conferir se foi feito dentro dos pré-requisitos exigidos, né? Se a qualidade é aceitável do produto e também que possa tirar as dúvidas. Tem pacientes que estão usando o óculos pela primeira vez e ficam inseguros, né? Colocam os óculos e sentem como se tivesse a situação um pouquinho confusa, como se o chão tivesse torto, ou os lados estivessem espremidos e tudo. E é a hora que o médico tem, a oportunidade que o médico tem de sentar com esse paciente e explicar, olha, funciona assim, o óculos é assim, nós temos essa limitação tecnológica, nós temos essa vantagem, persista no uso, use mais tempo, use menos tempo, desde que o produto esteja ok, né? Tem pacientes que vão usar óculos progressivos pela primeira vez e se sentem e tem muita dificuldade em se adaptar com o progressivo, porque o progressivo tem campos de visão que são diferentes, determinados, e os pacientes às vezes não conseguem utilizar o produto de maneira fácil, intuitiva, sabe? É bom quando você tem essa dúvida que você volte no seu oftalmologista para que ele possa te explicar os detalhes de como é que o óculos deve ser usado. E aí eu pergunto, qual é o perigo, por exemplo, daquele óculos que foi feito e que, porventura, né, deu alguma coisa errada? Qual é o perigo disso para a visão? Eu diria que não existe um perigo ou um risco iminente ao olho, né? Mas o paciente vai apresentar sintomas. Se o óculos não está adequado, não está casando com o que foi prescrito, o que vai acontecer? O paciente vai começar a manifestar desconforto, vai sentir dor de cabeça, né? Vai sentir um certo cansaço, um desânimo na hora da leitura. Tudo isso pode acontecer. Doutor Stefan, quais são as doenças mais comuns da vista? São as ocorrências mais comuns num consultório oftalmológico. Miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo. Mas nós temos também catarata, é uma doença muito comum, muito prevalente, especialmente depois de uma certa faixa etária, dos 60 anos para frente. Nós temos glaucoma, também uma doença muito prevalente. Alterações como retinopatia diabética, numa certa camada da população também. São alterações muito comuns de você identificar no consultório, no dia a dia. O glaucoma, ele é mais perigoso que a catarata? Como é que a gente muito poderia... muito mais. A catarata, de modo geral, não importa o nível de desenvolvimento que a catarata tenha, se ela pode ser uma catarata inicial ou uma catarata que esteja ali já muito avançada, você tem a solução para a catarata. A cirurgia da catarata é uma solução. Você remove a catarata, implanta uma lente e você reabilita o paciente. O glaucoma não. O glaucoma é uma situação em que existe um dano que está ocorrendo no olho. Esse dano está ocorrendo no nervo óptico. Se o dano for prolongado, se for um dano demasiado, a gente não consegue reverter o malefício que surgiu. A gente consegue impedir a progressão da doença, mas não conseguimos mais reverter o dano que aconteceu. Então é muito importante que o glaucoma seja diagnosticado no começo, para que a gente possa prevenir o surgimento de um grande dano. Mas como é que eu posso perceber? Quais são os sintomas? Quais são os sinais? Isso aí é o pulo do gato, porque as pessoas acham que o glaucoma vai dar sinais, vai dar sintomas que sejam francos e perceptíveis facilmente por um leigo, ou que sejam perceptíveis em casa. E não é assim, né? O glaucoma é uma doença silenciosa demais. O olho está lá sofrendo calado, de maneira silenciosa, e você não percebe. Só quando você vai fazer uma revisão oftalmológica completa que você tem as chances de diagnosticar uma alteração no nervo do olho, ou uma alteração na pressão ocular, ou uma perda de campo visual. Tudo isso pode acontecer no paciente que tem glaucoma sem que o paciente perceba. É o profissional quem vai estar ali vai estar durante um exame completo, vai estar apto a diagnosticar de maneira precoce as alterações que estão acontecendo. No caso, o médico. E no caso é o médico oftalmologista. O médico oftalmologista. Não é fácil, não. Tem colegas oftalmologistas que discordam entre si se o paciente tem glaucoma ou não. Então, o diagnóstico de glaucoma é muito complexo, é uma coisa muito refinada. É por isso que a gente sempre reforça, né, a importância e o perigo de fazer esse exame de vista com profissionais que não sejam médicos oftalmologistas, né? Verdade.
O médico oftalmologista, o próprio nome diz, um médico ele tem que ter 6 anos de faculdade de medicina. E para se formar oftalmologista, além dos 6 anos da faculdade de medicina, são mais 3 anos. E por que isso? Porque o olho não é uma coisa simplória, o olho é uma coisa complexa. Ele faz parte do sistema visual. E o sistema visual não se encerra no olho, é o olho com o nervo óptico, com o cérebro, e sofre influência metabólica do corpo inteiro. Então você tem doenças que podem interferir na visão. Por exemplo, diabetes pode interferir na visão. A diabetes pode gerar glaucoma, pode gerar catarata. A diabetes pode provocar cegueira por alterações na retina. Hipertensão pode interferir na visão. Você pode ter edemas de retina, você pode ter vazamentos, exudação na retina. Tuberculose, hanseníase, sarcoidose, citomegalovirose, uma série de coisas pode interferir na visão. Gente, então, é um perigo, então. Exato, a compreensão do paciente como um todo, né, para compreender tudo. Por exemplo, hipertireoidismo pode interferir na visão? Pode interferir na visão. Então, são coisas que fogem muito ao escopo de um público que é um público leigo ou que não esteja preparado para lidar com medicina. É por isso que a oftalmologia é um ramo da medicina, para você poder atender, mas atender com um grande padrão de qualidade. Um paciente oftalmológico, você tem que ter um domínio muito bom da medicina. Quando você fala desse exame do glaucoma, fiquei aqui curiosa, né? Como ele é feito esse exame, doutor? Bom, na Porque verdade, você falou muito do exame minucioso da vista, né? Muito, mas vamos resumir de maneira objetiva. São 5 coisas que a gente tem que analisar quando a gente está examinando um paciente que tem glaucoma. As 3 coisas mais comuns, primeiramente, você tem que fazer a medida da pressão intraocular. A pressão do olho, ela é um dos fatores de risco que precisa ser monitorado. Quanto maior a pressão ocular, maior as chances daquele paciente desenvolver glaucoma ou de piorar um glaucoma que já esteja lá. Depois a gente faz uma avaliação do fundo do olho, a gente observa o nervo óptico lá no fundo do olho, que é o que carrega as informações do olho para o cérebro. O nervo óptico ele tem uma característica normal, anatômica. Se essa característica está alterada e é flagrada durante o exame, é um dos sinais sugestivos de glaucoma. E o terceiro exame é a perimetria visual, que a gente chama de perimetria visual ou campimetria visual. O dano final do glaucoma é restringir o campo visual da pessoa. A pessoa, ao invés de ter uma grande amplitude de campo visual, esse campo fica restrito, como se fosse uma visão tubular. Então esses 3 exames são os exames básicos feitos há várias e várias décadas. Agora, mais atualmente, a gente introduziu mais 2 tipos de parâmetros que a gente vai monitorar. Um é a espessura da camada de fibras nervosas na retina e outro é a gonioscopia, que é como o ângulo camerular, a distância entre a íris e a córnea se comporta. Então, se você testa esses 5 itens, você tem condições de dizer com relativa tranquilidade se o paciente sofre ou não de glaucoma. São itens muito importantes para serem incluídos numa consulta de rotina. E aí, a importância desse exame minucioso leva ao tratamento. Que deve ser precoce para prevenir o surgimento de danos. Porque, como eu falei no começo, uma vez que os danos já existem e já estão estabelecidos, a gente não consegue revertê-los. A gente tem como impedir que ele surja ou impedir a progressão, mas nós não temos como reverter. Entendi. Doutor, agora também tem uma outra coisa aqui que eu fiquei curiosa. O que é ambliopia? Ambliopia, vulgarmente conhecido como olho preguiçoso, né? Quando uma criança nasce, ela não sabe fazer nada, não sabe sentar, não sabe engolir, uma criança gofa o tempo todo, não controla o xixi, não controla o cocô, nem nada, né? Então a criança ela aprende a fazer as coisas todas, inclusive a enxergar. Para uma criança poder aprender a enxergar, ela tem que nascer com os 2 olhos em igualdade de condições. Se tiver um olho que tem algum tipo de doença, pode ser catarata, pode ser um grau forte, pode ser algum problema na retina, e o outro olho estiver bem, o cérebro vai priorizar o treinamento do olho normal. Então o cérebro começa a treinar o olho normal e ele meio que deixa para segundo plano, para escanteio, o olho que tem dificuldades. Então esse treinamento ocorre durante um período de neuroplasticidade sensorial que vai dos 0 anos de idade, ou seja, assim que a criança nasce, até os 7 anos de idade. Se durante esse período, do 0 ao 7, a criança é diagnosticada com algum problema morfofuncional, esse problema tem que ser tratado.
né? A gente tem que se endereçar esse... Consegue tratar até os 7 anos. Sim, aí é que tá. Passou os 7 anos, esse ponto de corte, essa idade não é uma idade mágica. É a idade que se percebeu ao longo dos anos, com muitos estudos, que a neuroplasticidade sensorial oftalmológica se encerra. Depois desse período, nós não conseguimos mais fazer essa conexão perfeita entre o cérebro e o olho, sabe? Então, do 0 até os 7 anos é responsabilidade dos pais, né? Porque a criança, afinal de contas, ela não verbaliza o problema que ela tem. Sim. Então, os pais conscientes têm que levar as crianças para fazer revisões oftalmológicas periódicas, de preferência aos 0 anos de idade, assim que nasce, que é o teste do olhinho, muito importante. Aos 2 anos de idade, quando a criança ainda é mais ou menos pré-verbal, aos 4 e aos 6. Porque se você pega esse período do 0 aos 7 anos e consegue identificar qualquer tipo de moléstia, você, de modo geral, consegue tratar essa moléstia. E aí você consegue deixar o olho apto a se desenvolver de maneira adequada, ou seja, a conexão entre o olho e o cérebro se dá de maneira adequada. Então, o recomendado mesmo é que os pais já façam consulta oftalmológica já assim que nasce. Ah, sim. No nosso país, nós temos algumas coisas que são feitas logo ao nascer, né? De modo geral, nos centros mais modernos, até nas maiores cidades, são 3 os testezinhos que você faz. Um é o teste do pezinho, o outro é o teste do ouvidinho, ou o teste da orelhinha, e o teste do olhinho. São 3 testes que são imprescindíveis. Esses testes você já começa ali você já dá o start para poder fazer a averiguação de todo o desenvolvimento morfofuncional da criança do 0 até os 7 anos. É claro que existem vários outros testes, mas esses 3 são indispensáveis. A partir daí, seguir a recomendação que eu acabei de falar. Trazer de novo ao consultório aos 2 anos de idade, né? A criança é praticamente pré-verbal, comunica pouco, mas o oftalmologista consegue identificar problemas. Depois, aos 4, a criança já está verbalizando, já interage, já comunica o que está sentindo. E aos 6 anos, só para a gente poder fazer o arremate do que foi aquela avaliação inicial. Agora, doutor Stefan, sabe aquelas pessoas que fizeram a consulta, fizeram o óculos, mas teimam em não usar esse óculos regularmente? Existe isso muito no consultório, né? Principalmente para dirigir. Olha, só tem um jeito da gente mostrar a necessidade do óculos. Eu faço isso de vez em quando no consultório. A gente senta a pessoa na cadeira em que a gente faz o teste de visão, o teste de acuidade, e pede para ela ler alguma coisa. Sofrimento desnecessário quando a pessoa às vezes precisa da visão boa, não consegue, e está ali fazendo esforço, espremendo os olhos, tentando, né? Acaba desistindo, ficando desestimulado, porque dá dor de cabeça, Mas dá esse cansaço. comportamento, ele leva a uma regressão na visão ou não? Não, infelizmente não. O problema que a pessoa tem vai ficar lá, independente da pessoa estar usando ou não o óculos. O óculos, ele não consegue curar uma moléstia. O óculos é apenas um instrumento. O óculos, ele compensa a dificuldade que a pessoa tem no momento em que ela está usando. Por exemplo, se eu quiser ler uma bula de um remédio, eu preciso colocar o óculos para poder enxergar. Na hora que eu tiro o óculos, eu estou no meu natural, que é a minha impossibilidade de ler a bula de remédio, porque eu já tenho mais de 40 anos, né? Então, quando eu olho aqui para perto, não consigo focar. O óculos é um instrumento que eu uso para poder exercer uma determinada função ou atividade. Se você não exerce essa função de maneira confortável, que é aquilo que o óculos tenta te proporcionar, o conforto, aí você começa a ter dor de cabeça, cansaço, fica desestimulado, seu rendimento cai. Isso acontece na idade escolar, mas acontece também no dia a dia de profissionais liberais. Doutor Stefan, a partir de que momento é recomendado a cirurgia para aquelas pessoas que querem deixar de usar óculos, né? Esteticamente fica melhor? Bom, é uma boa alternativa para quem quer deixar de usar óculos, mas existem pré-requisitos que precisam ser satisfeitos, né? O primeiro pré-requisito é a maioridade. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, de preferência emancipada, com mais de 21 anos de idade, para poder ser responsável pela decisão de operar ou não. E coincide, inclusive, na maioria das vezes, com um período na vida em que o grau está estabilizado, que é a segunda pré-condição. É que o grau não esteja em um processo de transformação. Se você faz uma revisão entre um ano e outro e o seu grau está em transformação, está mudando, está aumentando, você ainda não tem um olho estável o suficiente para ser submetido a uma cirurgia. Bom, então agora eu fiquei curiosa, a partir de que momento ele estabiliza? De modo geral, em 80% dos casos, 90% dos casos, dos 21 anos para frente. É desse período para frente que a gente começa a monitorar com mais brevidade.
Então a gente vai encurtando o espaço entre as consultas e tentando perceber se existe ou não alguma mudança de grau que seja significativa. Se não há uma mudança no período de um ano e meio, a mudança é insignificante, a gente já pode considerar aquele paciente como um candidato para a cirurgia refrativa, que é essa cirurgia que você fala, ao qual você se refere, que é a cirurgia de correção do grau. Que aí não precisa usar óculos. Muito bom, essa é uma pergunta muito boa, porque a cirurgia de correção do grau, ela é uma cirurgia que foi bolada para diminuir a necessidade que o paciente tem de usar óculos. A gente não pode prometer com P maiúsculo, de que a gente vai remover o grau por completo e deixar o grau zerado, embora esse seja o nosso objetivo. Embora esse objetivo seja atingido em mais de 95% dos casos. Mas é claro, o olho não é um pedaço de vidro, ele vai se comportar de maneira, da maneira como um tecido vivo se comporta. Então existe uma variabilidade que pode fazer com que sobre um grauzinho residual. Esse grau residual pode estar lá, pode ser meio grau, mas imagina, você sair de 9 graus de miopia para meio grau de miopia, já é um grande avanço. Nossa. Embora você não tenha zerado o grau, grande. você diminuiu em muito, praticamente eliminou a dependência que você tinha do óculos. Então a cirurgia refrativa hoje, os profissionais que trabalham nessa área, eles prometem o quê? Prometem que vão fazer de tudo dentro da técnica cirúrgica para reduzir a dependência que o paciente tem do óculos. Ao invés de passar 90% do seu tempo com óculos e 10% sem, você inverte essa ordem. Você passa 10% do tempo com óculos para alguma tarefa ou outra que seja necessário, mas 90% do seu tempo sem depender do uso do óculos. Isso é uma vantagem espetacular. Interessante isso. Quem sabe eu estou chegando aí nessa fase que não preciso mais usar óculos, né, gente? Bom, eu também quero falar um pouquinho sobre a questão da catarata. Tem remédio para prevenir catarata? Ah, infelizmente não, né? Eu brinco muito com os pacientes e digo que catarata é igual o cabelo branco, né? Basta você viver o suficiente que você vai ter. Não tem jeito. Não tem jeito, né? É muito raro você ter catarata em pessoas jovens, assim como cabelo branco também. Mas depois de uma certa idade, todo mundo vai branquear os cabelos. Quer dizer, os que sobraram cabelo para branquear. Mas o fato é que a catarata ela deve aparecer, porque ela faz parte do processo de envelhecimento do cristalino. Não tem o cabelo, mas tem a barba, né, doutor? A barba já está branca. É verdade. Bom, agora uma outra pergunta ainda sobre catarata, né? Se a cirurgia de catarata, se ela pode ser considerada uma cirurgia fácil, porque todo mundo acha que é uma coisa muito simples, né? Isso é uma percepção errônea de que as pessoas têm a respeito da cirurgia. A cirurgia ela não é fácil, ela é rápida. Entendeu? Ela não é simples, ela é muito complexa. É igual, comparando assim, por assim dizer, com um voo. Se você faz um voo daqui de onde nós estamos, São Luís para São Paulo, o voo dura 3 horas e meia. É rápido, mas não é fácil. Você tem uma máquina gigantesca e maravilhosa, que é um avião. Você tem o pessoal da técnica na terra que está trabalhando, o pessoal da torre de controle, você tem um piloto treinado com mais de 5, 7 mil horas de voo, né? Ou seja, é uma orquestra muito complexa que trabalha com múltiplos níveis de complexidade para executar uma tarefa que é rápida, 3 horas de duração, um voo daqui para São Paulo. A mesma coisa a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata requer um preparo muito grande, não só da equipe que está auxiliando, como do cirurgião, que é o oftalmologista. Você tem que ter aparelhos de primeira geração, né, material de primeira linha, uma experiência muito grande, fora do comum, e executar toda aquela mágica num período ali de 7, 10, 15 minutos. Então a cirurgia ela é rápida e isso passa a falsa sensação de que ela é simples, mas não é. Ela é muito complexa. E a recuperação? A recuperação, quando corre tudo bem, na maioria das vezes, é uma recuperação muito tranquila e muito rápida. Isso sim. A recuperação em torno de 24, 48 horas, considerando-se a cirurgia de catarata moderna, realizada por um cirurgião experiente e utilizando-se os melhores materiais que nós temos. Só para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu quero falar sobre essa questão do uso do colírio. Porque tem gente que pinta colírio, gente, direto. Mas será que isso é realmente saudável? Olha, depende de para que serve o colírio. Nós temos colírios que são utilizados para o tratamento de doenças, de afecções, e você requer, nesse caso, que o paciente tenha uma disciplina de usar constantemente. E tem os colírios que são os mais comuns, que são os lubrificantes oculares.
esses devem ser usados com um certo cuidado de você não contaminar o frasco, né? E não serem usados em demasia, porque a dosagem ela está regulada para otimizar a função do olho e o nível de conforto do paciente. Se você pinga colírios além da conta, você está apenas desperdiçando o material e não extraindo o benefício que você precisa extrair. Pode provocar algum problema na visão? Alguns tipos de colírio que são conservados com materiais especiais, esses conservantes podem danificar o epitélio e provocar o que a gente chama de ceratite, né? Ou seja, uma epiteliopatia, em que esse epitélio começa a apresentar uma inflamação e uma descamação. Isso pode provocar uma irritação, uma conjuntivite tóxica pela química do colírio. Então, alguns colírios já são produzidos sem conservantes, outros são produzidos com conservantes que se desfazem em contato com a luz, outros são produzidos com conservantes que são menos agressivos aos olhos. Então, realmente, tudo isso aí é levado em consideração quando você escolhe um colírio para poder prescrever. Doutor Stefano, você falou de conjuntivite. E aí eu lembrei, porque tem gente que dá cada receita, hein? Pra curar da conjuntivite. Isso é muito comum, a gente escutar as receitas que eram usadas antigamente. É muito comum você escutar no consultório ainda hoje o tal do leite de peito, ou então o limão com açúcar, ou limão com mel. Esse limão aí é famoso. Eu já vi de tanta coisa, até a ideia de que se você urinar na mão e colocar nos olhos vai curar a conjuntivite. Isso é muito comum, né? No nosso estado é muito comum. Mas a verdade, gente, é que nós não vivemos mais na era das trevas, né? Nós temos energia elétrica, né? Nós temos carros elétricos, né? Nós temos internet e tudo mais. Então, a verdade é que esse tipo de recurso que era usado pelos antigos, né? Quando a gente não dispunha das medicações, do processo de refinamento, dos extratos, dos produtos químicos, né? Realmente era usado, né, com uma taxa muito pequena de sucesso, mas hoje não. Hoje um diagnóstico feito por um bom profissional, executado de maneira precoce, é capaz de livrar o paciente do sofrimento. E é tão fácil, é só ir na farmácia com a receitinha, comprar o seu colírio adequado e usar, se garantindo ali, se prevenindo, na verdade, de uma série de complicações. Por exemplo, se você faz o uso de limão com mel, você pode ter uma ceratite química provocada pelo ácido cítrico do limão. Se você coloca urina nos olhos, você pode ter uma infecção. Se você usa um leite de peito, você pode ter a transmissão, por exemplo, do vírus HIV, entendeu? Então até de hepatite. A gente não se usa mais esse tipo de subterfúgio para você tratar problemas oculares. Hoje o correto é você fazer uma avaliação médica e seguir aquilo que está prescrito, né? Eu acho que o tempo em que menos teve conjuntivite foi a época da pandemia, né? Porque todo mundo era preocupado em lavar as mãos, usar máscara. É verdade. Não é verdade? Pouquíssimos casos de conjuntivite nessa época. As conjuntivites que apareciam estavam relacionadas à Covid, em si, que também é um dos quadros. Sim. Uma das apresentações da Covid é a apresentação ocular, oftalmológica, né? Mas a conjuntivite clássica, que é aquela que dá, que é o popular sapatão, que o pessoal chama, que é a conjuntivite epidêmica viral, isso reduziu-se de maneira drástica na época, durante o período da pandemia, com certeza. Sim. Olha, conversei aqui com o Dr. Stefano Leto, oftalmologista. Nosso bate-papo foi muito bom, muito agradável, muito conteúdo. Não dá nem para fazer tudo aqui, né? Falar de tudo aqui, é muita coisa. Mas quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço, mandar um abraço para o seu público e dizer que estamos aqui à disposição para responder todas as perguntas que porventura surgirem e dizer que nós temos um grande orgulho de poder conhecer o teu trabalho e fazer parte dele há muitos anos, né? E ver que você está trilhando esse caminho de sucesso em que você leva a informação para o público que realmente precisa. Parabéns. Obrigada.